Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e estão comigo André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é meu amigo Paulo Medoneca. Seja bem-vindo, Paulão. Valeu, Roger. Obrigado, André, Cristiano. Muito obrigado aí pelo convite. Né? É uma honra participar aí do podcast com vocês. Valeu. Sem sombra de dúvida, a gente que agradece aí, né, você ter aceitado participar. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para os convidados é: quem é Paulo Medonecas? Vamos lá. Essa pergunta é muito gostosa de responder, porque a cada dia que passa eu descubro um pouco mais quem é o Paulo Medonecas, né? Quem é o Paulão, né? Que eu sou conhecido como Paulão tanto na área de eventos quanto na área de recreação, que é uma das áreas da minha formação. Mas o Paulo Medonecas Júnior, né? Ele traz o nome, carrega o nome do pai dele, que é o meu, né? Meu grande mentor. Então, Paulo Medonecas Júnior, tenho um baita orgulho disso. Sou formado em educação física, embora não pareça fisicamente, né? E não atuo muito na área, né? Mas foi uma grande escola ali. Daí, para eu entrar no mundo da recreação em si, que daí vem o poder do lúdico, do brincar, dos acampamentos, e esse mundo da recreação me levou para eventos. De eventos eu criei a minha empresa depois, e daí hoje eu passei a entender um pouco mais quem eu sou quando eu comecei a fazer um monte de treinamentos de autoconhecimento aí, né? Então o Paulão é esse cara hoje que trabalha com lúdico, que desde lá de trás foi picado pelo bichinho da recreação e nunca mais saiu dela, né? Então o Paulão é um pouquinho dessa metamorfose ambulante aí hoje. Legal, isso é muito bacana. A minha formação é muito parecida com a sua, com a exceção que eu não fiz educação física. Então o bichinho da recreação me picou e eu venho da área da comunicação, né? Eu fiz publicidade, mas eu acabei entrando também na área da recreação e depois seguimos o mesmo caminho. E a gente sabe que existem vários tipos de formação de um indivíduo até chegar no âmbito profissional. Só que a gente entende que quem passou em algum momento da vida pela recreação, vindo da educação física ou de qualquer outra área, tem uma correlação diferente com esse propósito, né, com o desenvolvimento. Então conta pra gente, qual foi a importância da recreação na sua vida, na estruturação do Paulão como pessoa e como profissional? Cara, acho que a minha escola da recreação foi acampamento, né? E eu iniciei com acampamento, né? A história é que ali aos 18, 19 anos, fase do exército, eu cheguei, quando eu fiquei 2 anos no exército, né, achando que eu ia seguir uma carreira, mas como você entra como recruta, né, que é todo mundo se alista lá e vai direto, eles falam que soldado não tem carreira, né? Então, então acabei saindo fora ali. Chegou um momento que minha mãe falou: vai fazer uma faculdade e tal. Daí eu fui fazer educação física e tinha acabado de sair do exército, né? Fazia pouquíssimo tempo que eu tinha saído do exército, e apareceu um curso de acampamento. Eu na hora associei acampamento, eu gostava pra caramba do exército, era mó legal a vibração ali do acampamento em si, do treinamento. Daí meio que associei isso, eu falei, poxa, vou lá, deve ser legal, né? Porque na primeira semana que eu tava sentado lá na sala de aula, me veio a pergunta na cabeça: o que eu tô fazendo aqui? Porque eu tinha 3 opções de fazer faculdade que me vinha na mente ali naquele momento, né? Que era física, educação física e propaganda e marketing. Não tinha nada a ver uma com a outra, né? Mas beleza, fui para educação física, que bom, né? Fui para educação física. E daí, nesse curso de acampamento, daí eu descobri o que era. Falei, poxa, que legal, isso é recreação? Então agora eu sei porque eu estou na educação física, acabei de descobrir, né? E daqui eu vou seguir em diante, quero trabalhar com isso. Na minha infância eu tinha minha mãe conta, né, que muitos dos meus aniversários eu chorava. Chegava a data do meu aniversário, eu chorava,
Por quê? Porque eu não queria crescer. Porque eu tinha ali na cabeça que ser criança, ser adulto é chato. Então, ó, daí anos e anos depois eu fui descobrindo que são crenças que foram colocando ali em mim, né? E daí quando eu descubro a recreação, eu falei, poxa, então quer dizer que eu posso brincar e ainda ganhar dinheiro com isso e ser um profissional disso? Perfeito, você criança o resto da vida. Adorei, né? Daí a partir dali eu começo a trabalhar com recreação, daí tem um propósito, falo, poxa, é isso que eu quero mesmo, né? Vou buscar, né? Essa coisa do brincar, do lúdico, daí fui entendendo depois o que era o lúdico e tal, e daí chegando na pergunta, né? Que volta que eu dei, mas para chegando na pergunta, tipo, qual o momento da formação, né? Qual a importância? Um acampamento de férias, para quem não conhece, você passa uma semana inteira, dependendo do acampamento, você passa um mês inteiro com um grupo de crianças e jovens, né? E essa imersão, ela é altamente transformadora, porque tem gente que diz, né, quer conhecer alguém, viaje com essa pessoa, né? Então, quando você viaja com essas pessoas, você realmente conhece. E um acampamento nada mais é do que isso, porque você está passando vários dias com pessoas diferentes. Então, você está conhecendo essas pessoas ali a fundo. E a gente, como monitor de acampamento, a gente vai vendo a evolução de uma criança, a evolução nossa como pessoa, né? De conhecer, de se autoconhecer, conhecer o outro. Então, essa escola do acampamento foi, eu digo assim, que acho que foi a maior lição que eu tive de humanidade, né, de desenvolvimento, né, que ali no acampamento você é você mesmo, você é livre para ser você mesmo. Então essa coisa que eu tinha de ser criança, no acampamento era maravilhoso, né, que eu brincava o tempo todo, né, lógico, com um olhar ainda de ser um profissional, estar ali cuidando, né, sendo um cuidador, mas brincando o tempo todo, né? Eu não precisava estar engravatado com uma roupa formal, pelo contrário, quanto mais fantasiado eu tivesse, mais legal era, né? Então ali foi uma grande transformação nos primeiros anos. E daí a hora que vem todo a bagagem depois de eventos, de outros tipos de recreação também, porque daí tem festa infantil, daí tem recreação em empresa, daí tem recreação em navio, daí eu fui transitando em todas as áreas, que minha ideia, né, uma das minhas forças de caráter aí é amor ao aprendizado, então, e curiosidade. Então eu era muito curioso para saber as coisas. Para mim é como as coisas acontecem, né? Então eu tenho muito essa curiosidade. Então eu acabei indo, eu falei, quero saber onde a recreação pode chegar, né? E com isso eu acabei conhecendo alguns países, um monte de cidades do Brasil. Então a recreação me levou para vários lugares e cada pessoa que passava, cada pessoa que eu cruzei no meu caminho me ensinou um pouco. Então essa formação vem muito dessa coisa do lúdico, do brincar, né? Pô, muito bacana, Paulo. Primeiramente, cara, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você conosco aqui. E eu tô ouvindo você falar, cara, e é muito bacana quando você fala assim, me formei em educação física, né? E a primeira coisa que a gente aprende, ou pelo menos eu acredito que seja isso, né, na questão da educação física, é a nossa saúde física, que contribui para a saúde mental, né? E aí você foi para a área de recreação, que também tem como intuito principalmente entretenimento, a diversão. E eu queria entrar agora num ponto que é da sua formação, que é a questão da psicologia e desenvolvimento humano. Que hora que você deu esse insight e falou, poxa, eu preciso me desenvolver para lidar com adultos também? Nossa, isso é muito louco, porque no passar, né, no desenrolar da carreira ali como recreador, como eu falei, eu fui transitando em várias áreas, né? Então, viagem de formatura, festa infantil, acampamento, sempre o acampamento, até hoje, é a minha paixão, né? Mas eu transitei em muitas áreas. E daí chegou o momento que eu caí lá no team building,
né, que é o treinamento corporativo, nos eventos corporativos, né, aonde eu percebi que as atividades que eu fazia lá na recreação com as crianças, a galera estava fazendo com adultos. Eu falei, opa, que genial, que legal isso. Então eu consigo fazer. Só que daí eu fui percebendo e tendo, em todos os lugares que eu passei, né, eu sempre tinha, principalmente quando eu não estava à frente, coordenando, né, naquele processo de formação, sempre tinha alguém à frente, né, um coordenador, um líder ali, e eu me espelhava muito, muito nessas pessoas. Então eu tive vários mentores, né, cada lugar que eu passava eu aprendi um pouquinho com eles. E daí quando eu cheguei nesse meio corporativo, daí eu vi uns caras que eu falei, poxa, alguns passaram pela recreação e outros não, né? E quando eu tinha essas diferenças, eu percebi o quanto os caras que tinham passado pela recreação eram diferenciados, né? Na maneira de falar, na maneira de agir, nos comportamentos. E daí, mais uma vez, o amor à aprendizagem, a curiosidade, eu falei, poxa, por que é assim? Daí eu comecei a estudar e eu fui fazer os cursos de autoconhecimento. E o primeiro curso foi até um pouco paralelo a isso, que chegou um momento na minha vida que eu falei, poxa, eu acho que eu vou abrir uma empresa, né? Mas a ideia não era abrir uma empresa até então. Eu falei, a dúvida que veio foi, poxa, eu preciso de alguma coisa, né? Tô ficando já um pouquinho mais velho, então acho que vamos ver o que eu preciso. E daí eu comecei a falar com várias pessoas que estavam no mesmo cenário, todo mundo freelance. Falou, gente, você trabalha em tantos lugares, e aí, se você me indicar, eu indico você, e daí a gente faz uma rede de contatos. Beleza, isso foi muito legal, foi acontecendo, e daí ao mesmo tempo falei, poxa, certeza que todo mundo tem um projetinho engavetado, né? Então, você me cobra, eu te cobro, e a gente coloca os projetos na mesa e a gente faz os projetos acontecerem. Beleza, e esse grupo foi fazendo isso, só que virou uma bola de neve gigantesca. Eu falei, gente, olha quanto dinheiro a gente está perdendo, quanta coisa a gente está perdendo aqui. E daí, nessa, o pessoal falou, poxa, legal, então vamos fazer uma cooperativa? Eu falei, vamos, beleza, não tinha a mínima ideia o que era uma cooperativa, como era, corri atrás e tal, amor da aprendizagem, né? Eu fui lá e busquei, trouxe todas as informações para a galera. Falou o seguinte, ó, na época acho que precisava de 20 pessoas para assinar CNPJ e tal, não sei o quê. Falou, ó, tá aqui, é isso. Daí a galera começou, não, daí para mim não dá, porque não sei o quê. Eu falei, não, beleza, tudo bem, né, respeito todo mundo. Mas é o seguinte, do jeito que tá, alguma coisa tem que sair aqui, pelo menos uma empresa, né? Vamos lá, que a empresa eu acho que é mais fácil da gente abrir, não precisa de uma cooperativa, beleza? Beleza. Quem tá comigo? Os caras ergueram a mão, daí quando os caras ergueram a mão, a gente formou uma empresa. Então, foi assim que iniciou a sociedade. Beleza, abrimos uma sociedade e éramos em 5 no começo. E beleza. Quem tinha experiência em empreendedorismo? Ninguém. Todo mundo era muito bom no operacional. E daí, o primeiro curso que eu fui fazer, onde trouxe essa coisa de autoconhecimento, foi o Empretec, do Sebrae. E foi com outro intuito. O intuito não era eu me olhar. Eu já estava com aquela curiosidade de saber um pouquinho mais sobre essa diferença, né, dos caras da recreação e não como falar com adulto e tudo mais. Mas ainda estava raso, de outro olhar para essa, com pouco conhecimento. Daí chegou um momento ali, né, que um cliente falou para a gente assim, já estava fazendo um evento legal, a empresa tinha acabado de nascer, daí um cliente chega e falou, você manda nota para mim? Eu mando. Na minha cabeça tava, o que é nota? Como é que eu faço isso? Mas mando, não, fica tranquilo, mando para você essa semana. Daí corre atrás e tal. Daí eu falei, opa, não, peraí, eu acho que eu preciso correr atrás de alguma coisa, né? Acho que tá faltando um pouco de conhecimento aí. Essa aventura, assim, pode dar ruim. Daí eu fui buscar o Sebrae e tal, toda a informação, daí eu fiz o Empretec. Daí no Empretec, você deve conhecer, né, todo o cenário do Empretec. Ele é um curso maravilhoso, só com uma porrada no estômago, né? Ele é forte, ele fala sobre comportamento, então é autoconhecimento puro ali. E eu tomei umas porradas fortes lá. Daí me veio um olhar de, falou, opa, preciso me conhecer um pouco mais.
daí nessa que eu comecei, né, daquela curiosidade que era o que os caras tinham de diferencial, eu comecei a me olhar, daí eu comecei a olhar para dentro, me conhecer, e daí as coisas foram começando a ficar mais claras, né, por que esses caras tinham diferencial, né, o que além de se conhecer, que tipo de conhecimento esses caras tinham para ser o diferencial, né? Então foi esse o caminho trilhado para realmente olhar e falar, poxa, agora eu preciso me olhar. E depois de muito tempo, bastante curso, PNL, coach, um monte de coisa interessante, eu fui fazer uma MBA em psicologia positiva, que é uma ciência maravilhosa, né? Muito gostoso. Foi uma MBA assim que realmente me embasou muito, deu muita força para o meu trabalho hoje, tanto quanto treinamento, quanto o próprio lúdico, né? Então, esse amor ao aprendizado, sempre eu vou tentando linkar as coisas, né, que eu já conheci. Então, trazendo PNL misturado com psicologia positiva, que já traz o conhecimento de coach, que traz o conhecimento do lúdico, do brincar, da educação, daí eu faço um grande emaranhado aí para entregar uma experiência diferente nos meus eventos. Grande Paulo! Cara, que legal sua participação aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E você falou uma coisa no começo, cara, que ficou na minha cabeça até agora, porque é algo que eu gosto bastante, que é o negócio de ser criança. Cara, a gente nasce puro, a gente nasce inocente, a gente nasce brincalhão, a gente nasce muito legal, só que um dia um adulto chato fala pra gente assim, para de sonhar, para de brincar, e vai estudar, e vai trabalhar, isso não dá dinheiro, você tem que trabalhar em uma coisa que dá dinheiro, e aí a gente acaba perdendo a nossa essência. E a partir do momento que a gente perde a nossa essência, a nossa pureza, a gente perde a nossa verdade. A gente acaba se tornando produto daquele meio que a gente vive. E a gente vê isso acontecendo com todo mundo. Então assim, você vai fazer uma faculdade de educação física. Aí você vai trabalhar com recreação, com crianças, com adolescentes, que são as pessoas que têm essa pureza. E eu tenho certeza que você conseguiu resgatar isso dentro de você. E eu vou fazer uma comparação agora. Eu viajei há pouco tempo para 2 grandes hotéis. Um resort de uma grande rede, onde os recreadores são top, os caras são fodidos mesmo. Só que você percebe que eles são treinados. Eles são treinados para serem fodidos. E outro, que eles também são fodidos, são top, mas eles não são treinados. Eles trazem isso na essência. Você vê que eles fazem por amor. Os dois são muito bons. Só que aquele que faz por amor, que faz com a essência, com a verdade, me cativa muito mais. Porque eu vejo a verdade no olho deles. Como que você, Paulo, depois de tanto aprendizado técnico, a faculdade, o MBA, todos os cursos que você fez, como que você faz para não deixar que o Technicase tire a sua essência pessoal da criança, que é algo que para você é muito importante? Cris, mano, isso, acho que é um grande diferencial do meu trabalho que eu ouvi de outras pessoas, né? E daí a gente faz tanta coisa por muitas vezes que a gente acaba fazendo sem pensar, né? Você sobe tanto o seu nível de consciência para isso que você chega na maestria de fazer, né? Então você acaba simplesmente fazendo sem perceber o quão legal é, né? E o que eu faço hoje, quando eu tenho essas ações, eu posso subir no palco para apresentar para 1000 pessoas ou eu estar no chão com 2. É a mesma coisa, né? Que é a verdade. Você falou uma coisa que para mim é fundamental, é a verdade. E a verdade com a conexão da minha criança interior, né? A hora que eu resgatei a minha criança interior, e foi a minha conexão com a recreação, foi exatamente isso. Foi o resgatar aquela criança, né? O Paulinho ali, né? O Júnior, né? Que é a minha criança interior, que não queria crescer, né? Então, o que eu queria? O que eu queria é ser criança, porque ser criança é legal. Ser criança é brincar, ser criança é ser livre,
né? Ser criativo, né? A criança traz tudo isso, a ingenuidade da criança, tudo isso era o que sempre me encantou, né? E quando o acampamento, eu passo a entender o acampamento e a recreação como uma ferramenta, né? Como um meio de transformar, um meio de conectar pessoas a elas mesmas, né? E daí a gente vai entendendo várias coisas. Então, o meu olhar quando eu entro para brincar, entro para fazer uma dinâmica, é sempre a criança que está apresentando ali. Então, é o Paulinho, é o Júnior que entra no palco para brincar. Então, eu tenho essa conexão muito forte. E daí, realmente, é o que você falou, daí não fica técnico, fica verdadeiro, né? E se eu tiver que apresentar alguma coisa técnica, muito técnica, daí não sou eu. Eu acabo perdendo a minha essência, exatamente. E uma coisa que eu não quero é perder a minha essência. A minha essência é a essência da criança, é o brincar, é o conectar, é isso, né? E quando eu vejo alguém muito técnico fazendo uma atividade recreativa, me incomoda. Eu olho e falo, não é assim, não faz isso. Diverte, as pessoas diverte. Porque é o que você falou, as pessoas vão crescendo e elas vão criando cascas, né? Alguém falou para ela que, ficar rindo demais não é legal, leva a vida a sério, né? E então essas cascas vão sendo criadas e o pouco que alguém faz, mesmo que técnico, para que essas pessoas possam sorrir, possam brincar, já é legal para eles, né? Mas para quem tem um olhar mais verdadeiro e puro, né? Você fala, não, dá para ser muito mais leve, né? Muito mais gostoso, né? Então acho que é nesse ponto que eu me vejo, a hora que eu vou fazer alguma atividade, tem que ter verdade, né? Eu conheço caras incríveis da recreação, incríveis, que é completamente técnico, e daí você não vê verdade. Talvez esses caras que você viu no hotel lá, eles são tão bons técnicos, né? Ou até eles não tenham esse nível de consciência, que daí é outra parada também, né? Que é o nível de consciência de... Eu já apresentei atividade técnica, como? No meio da carreira que eu tava fazendo ali, eu passava por caras incríveis, e o cara me ensinava a fazer uma atividade. Nesse primeiro momento, enquanto eu tô fazendo pelas primeiras vezes, eu acabo sendo técnico, acabo errando, acabo transformando a maneira que eu vou fazer uma atividade, né? Então ali acaba sendo técnico. Mas daí chega um momento que, daí você vai no seu flow, daí o seu repertório fica tão grande de atividade que qualquer uma que você aplicar, daí vai estar sendo completamente verdadeira, né? Acho que isso é meio natural de todo mundo, né? No começo ali ser meio inseguro, ter um pouquinho de tentar ser exato, né? Não, eu quero fazer certinho e tal. Depois a coisa acaba fluindo, né? Acho que a segurança, a verdade vem com a segurança também. Exatamente, é o medo do julgamento, na verdade, né? Que é o que o adulto tem. Fala, o pessoal tá aqui me analisando, me julgando, então eu tenho que ser o mais técnico possível para não errar. E é aí que erra. Agora, como que é para você, cara? Tô imaginando aqui, você fazendo aí uma dinâmica com 30, 40 pessoas, as pessoas entram sérias, né? Elas entram profissionais, entre aspas, e a criança começa a florar, porque começa a ter jogos, começa a ter gincana e tal. Como que é isso para você? A satisfação de você ver as pessoas entrando sérias e saindo crianças. Cara, isso não tem preço, cara. Não tem preço, né? Eu consegui fazer com que as pessoas se conectem com elas mesmas e se conectem com o outro, com o próximo. Isso não tem preço. Isso é a minha maior satisfação, né? A minha maior satisfação é essa, quando eu consigo chegar num ambiente que muitas vezes ele é bem formal, né? Ele tá ali todo mundo sério dentro da empresa, porque falaram para eles que a empresa é coisa séria,
né? Tem até uma música do Reverb Poesia, não sei se vocês conhecem, depois dá uma olhadinha ali, chama A Maldição de Ser Feliz, que diz um pouquinho sobre isso, que ele nasceu com a maldição de ser feliz, e daí ele vai crescendo, e daí eu assisti hoje um vídeo deles aqui, que essa música foi baseada num livro, e daí ele tem algumas músicas baseadas nesse livro, que é muito, muito legal, que a maldição de ser feliz, ele nasceu feliz, só que daí começaram a falar para ele que, não, você leva a vida a sério, para de sonhar, isso não vai te levar a lugar nenhum, você tem que trabalhar numa empresa séria, né? Então, daí, a cada sorriso, né, a música diz que ele só sorria quando dizem X por uma foto, né? Ele sorri quando ele tira uma selfie, que é para os outros, não é para ele. Então é muito louco isso, né? Você pensar nisso, falou, não, cara, a gente vai sorrir, né? A gente vai brincar, né? E muitas vezes o sorrir, ele tá ali no ambiente, né? Tô generalizando, mas muitas vezes o sorrir, o brincar, o humor, ele tá no dia a dia das crianças, dos adultos nas empresas, né? Ninguém consegue, nenhum ambiente, né? Ele acaba sendo 100% sério. Né? O humor tá ali, e daí dentro das forças de caráter, depois a gente começa a estudar e entender um pouco mais por que o humor ele faz parte da transcendência, né? Dentro das forças de caráter, uma das virtudes é a transcendência, que é quando você se conecta com algo maior, e o humor tá lá, dentro dessa virtude. Fala, poxa, por quê? Porque quando você sorri, quando você se conecta com algo que tá além de você, às vezes o Deus, né? Às vezes o universo, cada um vai dizer com o que está se conectando, mas deixa as coisas leves. Ou às vezes essa conexão pode ser com você mesmo, com aquela criança interior, né? Que a criança interior vai trazer ali a criatividade, vai trazer o brincar, vai trazer a leveza, vai trazer muitas soluções que às vezes a gente acaba esquecendo. Então acho que é mais ou menos assim. Essa é uma fórmula, Paulão, que a gente acha que nunca vai deixar de lado, né? A gente estava falando aqui em off, para quem estiver ouvindo a gente agora, que a gente já trabalha com team building antes da gente saber o que era team building, né? E quando eu estava fazendo a minha formação de desenvolvimento, de palestrante, consultor e tal, eu fui trabalhar com as empresas de treinamentos experienciais. E e quando eu vi dentro desses treinamentos, atividades que a gente já aplicava na época da recreação em hotel, eu falei, pera lá, eu já faço isso, né? Eu já venho dessa geração aí que trabalha com esse lúdico, com o desenvolvimento, mas o nosso foco era divertir as pessoas, as crianças e os adultos. E no meio aí a turma dos adolescentes. E aí eu vi que as empresas estavam usando a nossa ferramenta de trabalho. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que eu vou levar a minha bagagem lúdica, né, de diversão, de encantamento, para esse processo novo. Tanto que hoje a gente usa como base no nosso trabalho a metodologia e filosofia de uma das maiores empresas do mundo, que é a Disney. É uma empresa, cara, e lá a gente trabalha com magia, com sorriso, com encantamento. Tava conversando com uma pessoa esses dias aí sobre a Universal. Poxa, a Universal não vende magia, não vende encantamento, mas vende diversão, vende aventura. Cara, e você quer coisa melhor que você juntar o lúdico, o desenvolvimento com a alegria, com a infância, que a gente não perde a essência de criança, com a parte de diversão. Então, eu acho que a gente consegue colocar aí dentro do mesmo círculo tantas vertentes, tantas qualidades que a gente consegue aplicar, né? E puxando um pouco disso, quem não está assistindo a gente, quem não está vendo, mas atrás do Paulão, ele tem uma pilha de jogos de tabuleiro. Ele estava contando para a gente que ele usa esses jogos nos trabalhos de desenvolvimento. Você consegue dar um exemplo para a gente? Como que você consegue colocar um jogo de tabuleiro dentro de um desenvolvimento de pessoas? Sim, olha só, a gente tem esse tema, né, Roger, você falou sobre esse círculo, né, tudo que pode envolver esse círculo aí, e tudo isso que você falou faz parte do lúdico, né, o lúdico talvez a gente possa colocar como um guarda-chuva, o que tem debaixo do guarda-chuva do lúdico, a recreação tá lá, o lazer tá lá, né, tudo que for divertido, os jogos, né, as brincadeiras, tá tudo debaixo desse guarda-chuva do lúdico, né. O lúdico não tem uma definição exata, mas tem várias definições,
legais, né? O Vini, né? Você conhece o Vini da Recreação, dos nossos grandes mentores? Eu mandei para ele uma mensagem, falei, Vini, é o seguinte, estou procurando aqui, eu não quero mais procurar em livros, porque tem um monte de livro, um monte de definição, eu quero as definições das pessoas que foram meus mentores, as pessoas que eu vi trabalhando com o lúdico, que eu aprendi o que era lúdico com essas pessoas. Me fala aí o que é o lúdico para você. Daí ele me falou, pô, Paulo, aí você me quebra. Porque, a gente fez uma pós de 2 anos e meio. E a gente não saiu com a definição do que era lúdico, né? Mas ele deu uma definição dele, falei, show de bola. Daí pedi pro Chan também, outro parceiro também, foi um grande mentor também. Fui pedindo para as pessoas que eram minha referência, né, dentro da área da recreação. Então, a galera de acampamento que eu conheci. E daí tem um amigo meu aqui de Sorocaba, que é o Arlindo Valadares, que ele deu uma definição que eu gosto muito. De todos esses caras eu me identifico, mas essa daqui acho que talvez eu me identifiquei mais, que o lúdico, ele diz o seguinte, quando a arte e o brincar se encontram, nasce o lúdico. E daí isso pra mim, foi muito legal, que daí tudo, arte, daí, amplia demais, né? E o brincar, então a gente brinca com tudo, né? Toda vez que você traz um pouquinho de diversão em qualquer arte, em qualquer área, você tá tendo o lúdico aí. E daí o lúdico, daí a gente começa a estudar, né? Mais uma vez aqui, meu amor à aprendizagem veio à tona, que eu estava num team building, onde eu encontrei, onde eu tive a felicidade de conhecer Fernando Tsukumo, que é o Buda, né? Vocês conhecem, um cara incrível. E daí, é engraçado que quando eu cheguei lá, o pessoal não conhecia, daí o pessoal falou assim, lá vem o Buda com o joguinho dele. Na hora que falar joguinho, já... né? Opa, joguinho. Falar joguinho deixa a gente já com uma vontade de ver joguinho. Que é isso aí, joguinho? Quero entender isso. Cara, e daí ele me apresentou alguns jogos na ocasião, acho que uns 3, mas ele me apresentou um jogo chamado Love Letter, que tinha, sei lá, 16 cartas, 18 cartas. Que a gente jogou na van, indo pro evento. Eu falei, não é possível. Não é possível que um joguinho com só isso de cartas seja tão profundo, tenha tanta estratégia, e que envolva tanto a gente. Daí, a partir dali, obviamente, eu falei, Buda, é o seguinte, eu quero conhecer mais e tal. E comecei nele, e daí fui aprofundando. E na faculdade, quando eu comecei a estudar recreação, eu já estudei Huizinga, né, que é um dos autores que fala do lúdico. E daí ele fala sobre o círculo mágico, né, que o círculo mágico, inclusive tem outro estudo também, que depois veio para psicologia positiva também, que é o estudo do flow. Daí o círculo mágico e o flow, acho que eles estão muito associados, mas o círculo mágico é quando você entra em algum lugar para se envolver, você se engaja de uma maneira que você acaba não vendo o todo. Um jogo de futebol, por exemplo, quem senta para assistir um jogo de futebol, ele entra naquele círculo mágico, né, e ele só vive aquilo naquele momento, né, por mais que ele não seja ativo, né, ele não está jogando, ele está assistindo, mas ele está no círculo mágico, foi criado esse ambiente, né. O jogo de tabuleiro, ele cria esse ambiente, né, e faz com que as pessoas entrem num flow. E daí sim, o jogo de tabuleiro ele se enquadra perfeitamente para qualquer atividade, né, de desenvolvimento. Por quê? Porque o cenário de jogos de tabuleiro hoje é gigantesco. Gigantesco. Hoje meu acervo tem 330 jogos. Mas se dependesse de mim, teria muito mais. Tem um monte de jogo ali que eu ainda não tenho e fica ali na vontade. Mas é um investimento alto e tal, mas enfim, ele tem todas as mecânicas, os mecanismos possíveis, temas possíveis, e toda e qualquer habilidade pode ser desenvolvida com o jogo de tabuleiro, né? Com o jogo em si. E daí a gente traz não só para o jogo de tabuleiro, mas para essas dinâmicas que a gente está falando, que a gente trouxe da recreação, que são jogos da recreação, e daí você consegue. Toda atividade lúdica, ela cria o círculo mágico e te coloca em flow.
né? E essa parada de te colocar em flow tem uma parte muito interessante. Dois pontos interessantes para se falar desse, tanto do lúdico quanto do jogo de tabuleiro, que é quando a gente está jogando, a gente não se esconde atrás de máscara nenhuma, né? Na hora que a gente está jogando, todo mundo é ele mesmo, né? Não tem se eu sou mega sério lá na empresa e tal. A hora que o cara tá jogando, ele vai ser ele na sua essência, né? Daí volta ao que o Cris falou, a gente vai estar na nossa essência, né? E a sua essência, se você for altamente competitivo, você vai mostrar ali a hora que você tá jogando, né? Se você for mega colaborativo, você vai mostrar ali a hora que você estiver jogando. Então, ali as competências e habilidades aparecem nesse momento. Então, por isso que ela é tão importante trazer uma atividade lúdica para qualquer treinamento, né? Se os RHs que estão escutando aí, né, pensem nisso, porque realmente a hora que você coloca uma atividade experiencial que envolva jogo, né, e que envolva o lúdico, as pessoas vão se mostrar. E daí é um momento de trazer, né, insights quando acaba. Porque deixa a galera viver, deixa a galera jogar, deixa a galera se divertir. Só observa que no final vem o grande fechamento para realmente a gente trazer os insights. Porque daí a gente coloca o jogo de tabuleiro, por exemplo, tem um jogo aqui chamado Pandemic. Poxa, nunca foi tão presente esse tema, né? Tão real esse tema, né? E a hora que você joga, você tem um mega desafio, ele é um jogo colaborativo, onde você tem que acabar com a pandemia. E daí a hora que você está jogando, você percebe que você não consegue fazer sozinho. Tem várias pessoas no jogo, vários personagens no jogo que têm habilidades diferentes. E você percebe que você precisa de outras pessoas. Você precisa de um agente de viagem, senão você não consegue viajar direito. Você precisa de um médico, que é ele que realmente erradica a doença. Ele faz a vacina. Então tem muitos personagens ali nesse jogo. E daí o outro ponto que eu trago para esse momento, que é o momento do flow. E como a gente entra no flow? Ele tem que ter desafio, né? E você tem que ter habilidade o suficiente, né? Senão não entra no flow. Se o desafio estiver muito alto e você não tiver habilidade o suficiente, vai ser péssimo para você. E o contrário é a mesma coisa. Se você tiver muita habilidade e um desafio baixo, você entra em tédio. Vou fazer isso. Então daí o jogo ele consegue equilibrar isso, sabe? O jogo ele consegue trazer ali os dois, né? Daí as pessoas entram em flow. E flow, dentro da psicologia positiva, faz parte do florescer, né? Não, isso é fantástico, eu uso muito flow nas minhas palestras, no treinamento, e é bem isso que você falou, e o resultado é fora de série, né? E só 2 pontos que você comentou agora. Primeiro, o investimento em jogo de tabuleiro realmente é alto, infelizmente, né? Porque tem um jogo melhor que o outro, e a gente queria ter uma parede lotada de jogos, são sensacionais. Concordo quando você fala no jogo, a gente se mostra quem a gente é, né? Eu sou voluntário de um hospital infantil, e eu vou lá brincar com as crianças, cara, tem horas que eu não tô nem aí, eu quero ganhar, né? Quero jogar. E até um outro ponto que é positivo, da criança não se sentir assim, o tio tá deixando eu ganhar só porque eu sou doente. Até pra gente mostrar isso de uma maneira final. Você tem que batalhar para as suas conquistas também. Então eu encontrei esse caminho, às vezes eu deixo ganhar, ok, dependendo do jogo, da atividade, mas na média, assim, estamos brincando, estamos se divertindo. Se eu fui melhor, dei sorte, vamos lá. Vou incentivar você a ser melhor, né? A ser a sua melhor versão para você ganhar na próxima, né? É o nível de consciência, né? É um nível de consciência muito alto. Quando a gente consegue fazer isso, né? É ter um nível de consciência muito alto, né? Porque os caras que estão na recreação ou qualquer tipo de atividade que ele se depara com isso, e ele não tem esse nível de consciência alto, ele vai ganhar mesmo, tá nem aí. Sim, né? Ele vai pra cima. Momentos, né? ok, momentos acho que é legal ter esse tem que ter o seu termômetro, né, pra você entender. Até o pai, quando tá brincando com a criança, deixa a criança ganhar e tal, pode acostumar, é mal, né? Eu sempre ganhei, eu vou querer ganhar sempre. Então, de vez em quando é legal ter uma perda no meio para entender, né, esse obstáculo para crescer. E você falou do Vini, cara, o Vini também foi o meu mentor, aí, meu precursor. Eu comecei a trabalhar com o Vini, e não foi nem na recreação, foi numa empresa de turismo ecológico.
a gente trabalhava dentro de um grupo como guia de entretenimento, né? Então a gente ia em grupos separados e tal, e eu tive muito contato com o Vini, e o Vini, depois de tanta bagagem que ele tem, hoje ele tem uma empresa que trabalha em desenvolvimento, em team building. Você vê como é que é forte, como que é importante você levar o lúdico, a recreação para o trabalho empresarial. Então a gente tem um caminho aí bem parecido. Opa, muito bacana, cara, ouvir tudo isso, e eu tô aqui pensando, né? Tem uma ferramenta que, assim como o Roger falou, eu já utilizava muito antes das pessoas falarem dela, que é o storytelling, né? Desde que eu comecei na minha carreira lá, eu sempre gostei muito de contar histórias. Cara, adoro contar uma história. E hoje eu utilizo muito o storytelling nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Só que eu lembro, cara, que nesse meio corporativo, lá atrás, algumas empresas resistiam muito quanto ao uso de histórias. E eu já cheguei a ouvir uma vez uma frase, fica contando história para passar o tempo, historinha para boi dormir, né? E quando você envolvia as pessoas na história, você faz com que as pessoas entendam o conceito através do envolvimento na história ou identificação com algum personagem, e aí elas, sem aquele techniquez, né? Sem você falar o conceito. A minha pergunta para você, Paulo, é a seguinte: essas atividades lúdicas, né, experienciais, uso de jogos, você também sofreu resistência no início? E hoje ainda tem casos de empresas que têm um pé atrás com essa questão do divertimento dentro de um treinamento? Tem e não é pouco não, né? Tem e não é pouco não. As empresas as maiores empresas, na verdade, eu acho que elas já entenderam, né, que realmente é necessário, né, a atividade experiencial e que tem o lúdico, mas eles ainda têm um preconceito com, não quero brincadeira, né, não quero um cara que vem aqui fazer joguinho, né, então fala com um tom pejorativo, né, desses conceitos, né, então o que a gente, eu tive lá atrás, e até vendo depois alguns outros olhares, a falta de preparo de algumas pessoas para chegarem em cenários assim, que acabam piorando esse cenário para quem é profissional. Então o cara chega, ele é da recreação e ele sabe que as atividades recreativas que ele faz para a criança são utilizadas em treinamentos corporativos, ele acha que ele já sabe o suficiente. E daí ele chega e daí ele queima a atividade lúdica. Porque ele vem com uma linguagem inadequada, ele vem com uma atividade inadequada, né? Então isso acaba queimando um pouco a área. Então tudo que você chega, e a gente vai, essa maturidade também, ela vai chegando para a gente realmente mostrar, né, tanto na hora da venda o porquê de uma atividade lúdica, né, e como aplicá-la, né. Então eu tive num treinamento há 2 meses atrás, 3 meses atrás, onde era um treinamento de desenvolvimento pessoal, um treinamento de PNL e tal, e eu subi no palco para fazer o warm-up, né, para aquecer o público. E eu uso muito storytelling também, né? Porque a atividade lúdica, chegar e brincar é o queimar uma atividade, né? Então toda vez que você entra para fazer uma atividade lúdica, você traz um pouquinho do contexto, né? E daí o contexto é o storytelling, é uma historinha que você começa ali só para conectar, né? E daí a galera começa a entrar no movimento, porque a história conecta, né? A história ela traz um poder de persuasão ali, de tipo, vem cá, eu vou contar pra você o que aconteceu, né? Tem uma atividade que eu faço que é, uma atividade mega simples, toda criança pira. Para adulto, eu mudei um comando da atividade e a história eu mudei. Na história para criança, eu contava que era uma caça de um coelhinho, não sei o que. Não posso fazer isso para adulto, né? O que é o meu storytelling para essa atividade hoje? Eu falei, a gente vai fazer um campeonato. A gente vai fazer um campeonato aqui. Só que, esse campeonato aqui, e daí começa o
o lúdico, começar a trazer, falou, eu sou campeão mundial desse desafio que eu vou fazer para vocês, né? Mas eu sou campeão mundial da minha vila, ninguém ganha de mim. E daí a galera já começa, campeão mundial da sua vila? Meu, porque ser campeão é legal, mas ser campeão mundial é muito mais legal, né? Então daí você começa pronto, já mudou. Então comecei um storytelling, comecei uma historinha ali do que é. Então trazer isso é um grande diferencial. E agora tem um termo muito legal que eu ouvi esses dias de um cara incrível, Daniel Martins, um cara que é ludólogo, né? E esse cara, ele foi um dos caras que criou um termo chamado letramento lúdico, que inclusive é um dos meus projetos. Eu tenho um projeto, na verdade é um grande movimento, né? E daí eu tenho como projeto também esse letramento lúdico, que é levar o jogo de tabuleiro para mais pessoas, né? Principalmente se falando em consultores, se falando de professores, para dentro da educação, que é uma mega ferramenta, né? Metodologia ativa, tem ferramentas, se enquadra na BNCC, se enquadra em várias coisas. Então, letramento lúdico, o Daniel Martins que criou esse termo, e eu ouvi dele esses dias também sobre uma ludofobia. Um termo que eu nunca tinha ouvido falar e faz todo sentido. A ludofobia, ela é generalizada, que é a coisa do adulto cheio de casca. É o adulto que foi altamente adaptado a não brincar, porque brincar é coisa de criança. A não jogar, que jogar é coisa de criança, né? E daí isso se generaliza. A hora que você fala assim, então a gente vai fazer uma atividade aqui, daí vai ter um jogo. Fala, jogo? Não, jogo não. Não, jogo não, aqui não é sério, aqui não dá para ter jogo, né? Não, a gente trabalha com lúdico. Não, mas peraí, o que é lúdico? Você não vai vir com brincadeirinha não, né? E então a galera acaba tendo esse preconceito, né? Hoje eu tenho aqui no meu acervo 330 jogos. Eu tenho um produto chamado BGXP, que é Board Game Experience. Eu levo essa experiência de jogos de tabuleiro para qualquer lugar. Eu levo monitores, eu levo os jogos, E qual é o objetivo principal do BGXP? Conectar pessoas. Que as pessoas se conectem, fazer um detox digital, sabe? Tipo, vamos olhar olho no olho, vamos criar momentos incríveis, vamos criar memórias afetivas com o jogo de tabuleiro, que ele tem esse poder de fazer. Só que muita gente acaba tendo preconceito. Dos jogos que eu tenho aqui, de 330, eu tenho fácil, metade deles, ou mais, que é só para adulto. Criança não consegue jogar. Não consegue, porque tem uma complexidade os jogos, né? Tudo evoluiu, os jogos também evoluíram. Por mais que não tenha tecnologia, e daí, vamos colocar entre aspas essa tecnologia, que é a tecnologia ali da internet, de telas, mas existem tecnologias que são os mecanismos dentro dos jogos que são incríveis. Tem jogo que eu jogo aqui que eu falo, meu Deus, a cabeça explode. Eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como o cara pensou nisso, né? Isso que me encanta. E daí existe sim muito preconceito. E daí diria aí que é uma ludofobia, né? A ludofobia generalizada, como o Daniel Martins diz. Eu não conhecia não, mas eu acho que ele foi bastante feliz aí nessa nomenclatura que ele colocou, né? E a gente espera que a gente consiga quebrar, né, esse paradigma aí dessa ludicidade não fazer parte, porque no meu entender, no seu também, nós quatro aqui, é que isso é o mais importante para você desenvolver pessoas, né? Você consegue realmente tirar a essência do que a pessoa é. E só para fazer uma brincadeira com a frase do André, lá, conversa mole para boi dormir, na época da recreação a gente usava prosopopeia flasta para acalentar bovinos. Era a mesma coisa, só que de uma maneira. E o cara tinha que adivinhar, né? Qual é essa frase que todo mundo ouviu, né? E, cara, assim, a gente sempre fala, quando o assunto é bom, o tempo passa voando, né? E a gente tem o lado positivo disso. Poxa, se o assunto é muito bom e o tempo passa voando, significa que
daqui a algum tempo a gente vai ter o Paulão de volta aqui, né? Porque a gente está chegando aí nos 50 minutos já do nosso programa e tem muito mais coisa para a gente conversar, muito mais coisa para a gente descobrir dessa essência, mas o mais importante é que a gente tem a mesma proposta, né? A nossa proposta é bastante parecida. Então, para finalizar, Paulão, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, uma frase, o que você quiser falar para quem está ouvindo, e também divulgasse todos os seus contatos. Quem quiser conversar com o Paulo, você, por favor, deixe aí os contatos para a gente. Show de bola, brigadão. Primeiro eu quero agradecer mesmo, que realmente foi um flow aqui, né? A gente entrou para trocar ideia e que delícia que é o papo, né? Falar do que a gente gosta é uma delícia. E, uma frase que eu gostaria de deixar para todo mundo, que eu sigo aqui como um lema para mim, é: o menos é mais. Então, acho que isso conecta muito com o que eu sou, né? Então, muitas vezes o mega estruturas para fazer é muito legal, é muito bacana, mas o menos é mais. Às vezes o simples, muito bem feito, às vezes entrega muito mais, né? Então, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E meus contatos é o seguinte: eu tenho o canal do Instagram, que é o que a gente mais movimenta, mas é o @123valendo.oficial, né? Que é a mesma arroba para o TikTok, né? E no YouTube também é 123valendo.oficial. Então ali a gente tem alguns conteúdos, né? O YouTube tá meio abandonado lá, né? Mas o Instagram é o que a gente tem movimentado mais. Então quem quiser, entre em contato direto lá, né? No LinkedIn é Paulo Medunecas, né? Conseguem me achar lá no LinkedIn com o meu nome mesmo. Acho que é isso. Perfeito, meu amigo. Aí, para quem tiver dificuldade de escrever o nome dele aí, do Medunecas, no folder que a gente colocou de divulgação aí, tem o nome dele bonitinho, né? Porque tem o C, tem o K, então pra gente não se confundir, é só acompanhar ali que tem todos os contatos aí do Paulão para você seguir, tá legal? Agradeço ao Paulão pela sua participação no nosso podcast. Para quem nos ouve, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhem esse conteúdo para despertarmos insights ao maior número de pessoas. Convidamos também a seguir o podcast Despertando Insight nas redes sociais. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!